Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração para esta manhã. Amém? Que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. E diz assim a Santa Sagrada Escritura: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhe: Por que sois tão tímido ainda? Não tende fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse que problema nenhum consegue ficar de pé diante dele? Quem é esse que dificuldade nenhuma consegue ficar de pé diante dele? Irmão, nós estamos diante de uma passagem que Jesus ele lança uma palavra aos seus discípulos, assim como ele tem lançado uma palavra sobre a sua vida. Eu só estou aqui para te lembrar aquilo que você já sabe, que por esse momento, por esse tempo presente que estamos vivendo, Jesus ele tem uma palavra para você. E a palavra é: passemos para outra margem. O que eu quero dizer? Você irá passar. Você tem uma palavra. A palavra está sobre você. E Jesus ele te convida nesta manhã: passemos para outra margem. Os discípulos, irmão, quando levantou-se um grande temporal de vento, no versículo de número 37, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, os discípulos já não olhavam mais para Jesus. Os discípulos já estavam olhando para a tempestade, estavam olhando para o mar que se levantava e as águas que enchia o barco. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor e focamos nos problemas e focamos nas situações que está presente, que está acontecendo, certamente nós iremos perecer. Lembro de uma certa vez que Jesus ele vai por cima da água, andando por cima da água, e os seus discípulos estavam no barco. Também estava passando por um momento de tempestade, temporal. Era de madrugada. E chega Jesus andando por cima da água. A Bíblia vai falar que os discípulos ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Porém, Jesus disse: Não tenha medo, sou eu. E Pedro lança uma palavra e diz: Se é o Senhor mesmo, manda que eu vou contigo por cima da água. E a Bíblia fala que naquele momento Jesus chama Pedro, e Pedro caminha sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto
ele olhava aquele que é criador dos céus e da terra, ele permanecia caminhando. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, irmão, nós não iremos parar. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós iremos caminhar, nós iremos passar. Não importa o deserto, não importa a tempestade, não importa o momento que estamos passando. Jesus, ele lançou uma palavra sobre mim e sobre você. Passamos para outra margem e você vai passar. Mas os discípulos, eles olhando para a tempestade, olhando para a dificuldade, porque quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro andava. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, a Bíblia diz que Pedro afunda. E Jesus socorre Pedro e coloca Pedro de volta no barco, no lugar seguro. E aqui Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do seu barco. E os discípulos apavorados, olhando a tempestade, olhando o momento, a situação de tudo que está acontecendo, vá até Jesus, que está dormindo na polpa do barco, e disse: Mestre, não te importa que perecendo? E a Bíblia vai dizer que ele, se despertando, repreendeu o vento e o mar. E houve uma grande bonança. Tem hora que parece que nós esquecemos que Jesus está dentro do nosso barco. Tem hora que nós temos que exercer a nossa fé. Tenha fé em Deus. Você vai passar. Você vai passar. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Assim como Miriam passou. Assim como o povo de Israel passou. E a Bíblia vai falar que eles passaram com o pé enxuto. O mar se abriu em duas partes. E Israel passou pelo meio do mar. E do outro lado, cantou o hino da vitória. Você também vai passar. Nós também iremos passar. Não importa o momento, irmão. Não importa a dificuldade, não importa o vento contrário que está soprando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Não importa o vento, não importa a tempestade. Jesus tem uma palavra. Ele lançou uma palavra sobre você. Passamos para o outro lado. E você não vai passar sozinha. Ei, olha quem está no teu barco. Ei, olha quem está do teu lado. Olha quem está com você. Olha para ele, que é autor e consumador da vossa fé. Olha para ele. Olha para ele. Ele é o seu Salvador. É a sua salvação. Não tire o olho dele. Não tire o teu olhar dele. Dependente da circunstância, independente do momento, não tire o teu olhar dele. Olha para ele, meus amados irmãos, porque você vai passar. Esse vento vai cessar. E do outro lado, você vai entoar o hino da vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém?